Fala pessoal, aqui mais uma vez, Regis, comandante do canal. Vamos falar hoje sobre um assunto, né, que desperta grandes dúvidas, né, no mundo dos investimentos. E antes disso, né, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários e fale para mim, né, se faz sentido para você ou não faz sobre o assunto que a gente vai falar no dia de hoje. E qual que é o assunto? Vamos lá, já vou compartilhar minha tela. E hoje vamos falar sobre fundos de investimento. Vale a pena ou não vale a pena investir neles, né, pessoal? Então, é uma dúvida aí que sempre chega até mim, né? Sempre que eu estou conversando sobre investimentos, sobre, né, montar uma carteira, sobre... Regis, será que não vale a pena a gente, né, colocar todo o valor investido num fundo de investimento, né? E quais são esses tipos de fundo, né? O fundo cambial, um fundo de ações, um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, né? O que que faz sentido? Vai ver nesse vídeo de hoje, né? O que que faria sentido para você antes de mais nada, ou o que não faria, né? E o que que você pode estar se expondo ou não estar se expondo. Então fica até o final, né, que eu vou dar um panorama geral sobre o que eu faço para mim, né, o que eu tenho, a minha opinião, o que eu tenho a respeito de fundos de investimento, aqueles que fazem mais sentido, dependendo do perfil de cada um. Vamos lá, pessoal, fica comigo e vamos prosseguir. Só um disclaimer, né? Todo o conteúdo que a gente vai apresentar aqui tem só um objetivo educacional, não configura hipótese alguma recomendação de investimento. E minha breve apresentação, né, que vocês já me conhecem, já estão inscritos no canal. Quem não está inscrito, está só vendo o vídeo, se inscreve e compartilha esse vídeo, pessoal. Vamos lá, hein? O que são os fundos de investimento, né? Eu acho que antes de mais nada, para a gente... eu vou colocar o meu dinheiro num fundo, né? Mas o que é um fundo, né? Como é que ele funciona, né? Do que se alimenta, o que come, como dorme, né? O que é fundo de investimento? Então, eu tentei trazer uma linguagem simples aqui, fazendo até uma analogia, né, com um condomínio de apartamento. Então, quem mora aí num condomínio, ou mesmo que para quem mora em casa, tem, né, um grande entendimento a respeito disso, fica fácil de visualizar. Ou seja, o condomínio de apartamento, temos a figura jurídica de um fundo de investimento sendo a figura do condomínio, né? Então, o fundo é o condomínio, né, lá daquele edifício, daquele condomínio fechado. Então, o fundo de investimento ele vai funcionar de maneira análoga ao condomínio. O fundo é realmente um condomínio, né? Se a gente para pensar, é assim que funciona. Quando você compra um apartamento, você tem cotas do fundo, dependendo da área, você tem mais ou menos cotas, no caso do fundo, uma cota do fundo, né? Então, dependendo ali de quanto que a gente que mora em condomínio, eu, por exemplo, moro em condomínio, para você que mora, ou para quem não tem, né, um grande entendimento, funciona assim, né? Quanto mais área, né, você tem ali a tua metragem quadrada do teu imóvel, né, você vai ter mais direito a voto, você tem mais cotas, né? Então é assim que vai funcionar também os fundos de investimento, né? Às vezes você tem um capital de entrada que pode ser com R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 50.000, R$ 100.000. Então, dependendo do fundo, vai existir, né? Vou até citar o nome da banda, capital inicial, né? Um capital inicial para que você faça parte daquele condomínio, daquele fundo de investimento. Então, tá dando para clarear um pouco, pessoal? Então, fundo de investimento, faça sempre uma analogia com condomínio, né? Então, aqui um exemplo até que eu trouxe, se colocou 1.000 em um fundo, você tem um número específico de cotas, né? Dependendo de quanto está valendo a cota. Se colocou 5.000, você tem 5 vezes mais cotas daquele fundo. Prosseguindo. Da mesma forma que você é morador e comprador do seu apartamento, você é cotista do fundo, né? Então, assim que vai funcionar. Então, tem lá o imóvel, né? E você vai ter no fundo de investimento, o que que você é, né? Você se torna o cotista. A gente vai ver quem serão os participantes do fundo de investimento, né? Você, investidor que comprou a cota, você se torna um cotista, ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Fica comigo. Então, no fundo, né, assim como no edifício de apartamentos, tem a assembleia, né? Então, para o pessoal ter ideia aí, tem aquela assembleia, aquela reunião que todo mundo odeia, ninguém vai, né? Então, pouca gente participa, né? Eu sinto na pele isso, eu sou conselheiro aqui do meu condomínio, e, né, quando tem assembleia, tem muita gente que gosta de dar o pitaco, gosta de falar, mas na hora, né, que a gente precisa mesmo daquela participação, que é numa assembleia de condomínio, né, pouca gente aparece,
né, ou quase ninguém. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? A Assembleia do Fundo, todo mundo também odeia, ninguém vai. Mas quando você recebe a cartinha, então existe uma carta, né? Agora ou ela chega via Correios, ou ela é de maneira online, né? Que é interessante que a gente leia. Por quê? Você recebe a cartinha com a ata. Então, é bom conferir o que foi aprovado e o que foi rejeitado. Então, se você está participando de um fundo de investimento, né, você vai ter acesso a essa ata, né, assim como uma assembleia de condomínio, e você tem que tomar conhecimento, né, para ver o que está acontecendo com aquele fundo, né, o que foi aprovado, o que foi rejeitado naquela assembleia. Se o fundo decidir aumentar a taxa de administração, por exemplo, a taxa do condomínio, né, que você paga todo mês, tem que ser aprovada em assembleia. Então, veja que a analogia ela é muito legal, né, pessoal, que eu fiz, né, de condomínio e de fundo de investimento. Então, é a mesma coisa. Então, às vezes, aquela pessoa que não aparece numa assembleia, né, e aí no próximo mês ela vai pagar uma taxa de condomínio e viu que aumentou, opa, por que aumentou? Aí vai em cima do síndico, vai em cima do conselho, mas você não participou daquela assembleia, que provavelmente vai estar constando em ata, né, que houve o aumento ali de uma taxa de administração. Mesma coisa acontece no fundo. Por isso que a gente precisa ter o cuidado, né, de, quando entrar num fundo, ficar sabendo, né, tudo que está acontecendo, né, para que a gente não venha a ter nenhum desprazer aí, nenhuma surpresa. Então, pessoal, como eu estava, né, no racional aqui, se o fundo decidir aumentar essa taxa de administração, né, a taxa do condomínio que você paga todo mês ali, ela tem que ser aprovada. Então, é a mesma coisa. Então, essa analogia ali é perfeita entre condomínio, né, num edifício, prédios e tal, ou de casas, enfim, e do fundo de investimento. Então, fique atento a isso, principalmente se você é participante aí de um fundo de investimento, e aí eu vou falar mais à frente, né? Fica aqui comigo até o final, de tipos de fundo, né? Então, tem tipo de fundo de renda fixa, multimercado, fundo de ações, fundo cambial, enfim, são diversos. Provavelmente um produto aí já foi oferecido para você, ou por um agente da corretora, ou por um gerente de banco, e às vezes você não sabe, né? Muitas das vezes, o que acontece realmente no fundo de investimento, né? Então, isso aí é bem interessante para que você saiba, principalmente nas taxas que você está pagando, ou de performance, ou de administração. Isso aí é bem interessante e eu vou ver, inclusive, a tributação também, né? A gente vai falar mais à frente sobre isso. Prosseguindo, o que acontece, né? No condomínio, a gente tem a figura lá do síndico, né, pessoal? Então, o síndico, né, é aquela pessoa que vai gerir ali as contas, vai gerir a parte administrativa também, né? E no fundo de investimento, a gente tem a figura do gestor, né? O síndico no prédio, ele não é aquela pessoa que decide prioridade do que vai ser feito, né? Você sabe que o síndico, ele funciona, ele tem esse papel. No caso do fundo de investimento, o gestor é o síndico, né? Vamos fazer essa analogia, como a gente já está fazendo do condomínio. Ele vai tomar a decisão de, por exemplo, comprar bolsa e dólar e toma as decisões. Então, isso aqui que é importante. Dependendo do formato do fundo de investimento, né, que você está exposto, que você colocou lá o seu capital, esse gestor vai decidir, né, quanto que ele vai alocar em determinado setor, ou setor de câmbio, ou setor, né, de renda fixa. Então, isso aí, por isso que a gente tem que ver realmente, dependendo do teu perfil, se vale a pena você, né, como é o título aqui desse vídeo, se vale a pena você investir ou não em fundo de investimento. Vamos prosseguir. Muita gente investe no fundo e pensa assim, eu nunca vi esse gestor na vida, e se ele quebrar? Né? Então, eu nunca vi, eu não sei quem é, eu já ouvi falar que o fundo é famoso, né? Então, às vezes esse gestor é muito bom, já teve resultados lá atrás, não significa que ele vai ter, né, resultados na frente, apesar de, né, historicamente, eu gosto muito de pensar dessa forma, né, se a pessoa vem ao longo do tempo tendo bons resultados, quer dizer que ela tem consistência, né? E provavelmente ela vai ter, né, no futuro também, não é garantia, mas provavelmente ela vai ter, né, aqui, assim, a gente falando até do efeito Lindt, que eu já gravei aqui alguns vídeos, né? Então, aquilo que historicamente, né, vem dando certo, né? Então, provavelmente vai ser perdurado aí num futuro. Então, isso daí que a gente precisa levar em consideração nos fundos. O dinheiro ele não fica com o gestor, né? Então, saiba disso. O dinheiro fica no banco,
né? Assim como o dinheiro do condomínio fica no banco, né? O síndico, se o síndico faz isso, está totalmente errado, né, pessoal? Então, vocês sabem que o síndico ele não fica com o dinheiro do condomínio, assim como o gestor não vai ficar com o seu dinheiro que você está investido no fundo, certo? Então, é o que chamamos de custodiante, é quem guarda o dinheiro, né? Então, quem tem a custódia do dinheiro é o custodiante. No prédio tem o RI, né, que é o regimento interno, que normalmente as pessoas não leem, né? Assim como acontece aqui com a lâmina, né, com a documentação do fundo. O regulamento com regras, lá você vai ver cada um desses personagens. Então, se você pegar a lâmina ali de tudo que está contendo, o que acontece no fundo, você vai ver toda essa dinâmica, que é a mesma coisa que a gente... Essa analogia é perfeita, né? É condomínio, as pessoas que fazem parte do condomínio, quem é o gestor, quem é o síndico, o fundo ali tem, o condomínio tem o RI, que é o regimento interno, e aqui também tem o regulamento, o regimento do fundo. Então, pessoal, perfeita analogia. O custodiante vai ser sempre um grande banco, né? Então, a custódia vai ser sempre, né, endereçada a um banco. Itaú, BTG, o Bradesco, né? Ele sim vai ser o custodiante, né? Então, repito, né, não é o gestor que vai pegar o seu dinheiro, ficar com o seu dinheiro, né, e ficar fazendo ali como se fosse trade, né, com o dinheiro. Não é isso, né? Então, custodiante sempre um grande banco. E aqui, né, a gente traz as figuras aí do fundo de investimento, né? O administrador constitui o fundo e representa todos os seus atos, não há necessidade do administrador estar vinculado a uma instituição financeira tradicional, uma vez que o mesmo deterá apenas a propriedade fiduciária dos ativos, né? Então, isso daqui é a figura do administrador. O gestor não, né? Ele identifica as oportunidades de investimento e administra a carteira dos ativos do fundo. O gestor, sim, que vai endereçar, né, se ele vai estar mais alocado em renda fixa, né, dependendo do fundo que for, ou, né, mais no cripto, ações, dólar. Então, vai da oportunidade, né, que o gestor está enxergando para aquele fundo, para ele fazer todo esse balanceamento e rebalanceamento da carteira. O custodiante, né, responsável pela custódia dos ativos, recomenda essa eleição de uma instituição financeira sólida, como a gente viu lá atrás, né, Bradesco, Itaú, né, grandes bancos, grandes instituições financeiras, uma vez que há risco dos ativos custodiados vierem ser atingido por falência ou recuperação judicial. Responsável também por fazer marcação e contabilizar a carteira. Um adendo aqui, pessoal, é que, né, os fundos de investimento eles não têm garantia do FGC, como a gente já viu aqui em vídeos anteriores, né, os títulos públicos, né, e outro determinado tipo de classe que tem a garantia do FGC. Os fundos de investimento não vão ter. Então, tem que ter esse cuidado, por isso que o custodiante precisa ser, né, uma instituição financeira sólida. Né, o auditor independente, que é um auditor registrado na CVM, encarregado de auditar demonstrações financeiras do fundo, e o distribuidor, né, quando você vai lá na XP, Rico, né, BTG, vai ter alguém que vai estar distribuindo aí as cotas desse fundo, ok? E aqui o importante, né? Agora eu estou chegando aí no auge do nosso vídeo e fica até o final, porque agora eu vou falar dos tipos de fundo, né? Isso aí que você precisa saber. Que tipo de fundo que existe, né? Os principais, pelo menos. Fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ação e fundo cambial. Geralmente são esses produtos que estão lá na prateleira da corretora, na prateleira dos bancos, né, que os corretores, né, que os agentes autônomos aí te ligam, mandam mensagem, né, o gerente do banco vai te oferecer um desses produtos aqui, né, e a partir de agora você já vai ter uma noção, né, pelo menos geral, do que acontece com cada um desses fundos. Quais são as classes dos fundos, pessoal? O fundo de renda fixa, por exemplo, ele pode ser simples, referenciado, de dívida externa e de curto prazo. Então, dentro do fundo de renda fixa, depois eu vou falar minha opinião sobre cada um deles, mas dentro do fundo de renda fixa, né, o que tem que acontecer? 80% dessa carteira, 80% do fundo tem que estar alocado em renda fixa, né? Então, aqui está o detalhe, ó, 80% em renda fixa. O fundo simples, então, quando você for, né, investir no fundo, veja se ele é simples, referenciado, de dívida externa ou de curto prazo. Porque o simples, ele investe 95% do seu, né, PL, né, que é o preço-lucro, em título público federal ou título privado, onde a classificação do risco seja igual ou superior ao título público.
aqui que vem, né, uma coisa, pessoal, que eu quero plantar na cabeça de vocês, né? O fundo ele investe 95% em título público federal ou título privado. Então, veja bem, você tem acesso lá ao Tesouro Direto, né, onde você, pessoa física, pode ir lá, né, e fazer a compra dos seus títulos, né, pré-fixados, Selic, títulos híbridos ali atrelados à inflação. Se você pode fazer isso de uma forma autônoma, né, por que de repente entrar num fundo, né, que vai ter aqui essa alocação que tem que ter 80% em renda fixa, o restante não necessariamente você sabe onde vai estar, né, tem esse detalhe também, e 95% em título público federal ou título privado, né? O referenciado, né, que aparece lá, RF, então vai ter também essa siglazinha quando você investe, ele investe no mínimo 95% em renda fixa. O dívida externa investe no mínimo 80% em ativos emitidos pelo governo federal. E o de curto prazo investe em ativos onde o prazo médio deve ser de 60 dias. Então, isso aqui é o panorama dos fundos de renda fixa, né? Fundo cambial, né, que também é bastante oferecido, tem bastante nas prateleiras aí dos bancos e das corretoras, ele tem que investir, né, ele investe no mínimo 80% em ativos cujo principal fator de risco é a variação do câmbio, né? 80% vai estar investido nisso, e os outros 20%, né, então fica lá a cargo do gestor. Fundo de ações, né? O fundo de ação aqui também bastante oferecido, né, aí nas prateleiras aí das corretoras, 67% em ações ou derivativos, né? Derivativos são aquilo que, né, derivam das ações ali, que pode ser, né, opções ou outros, né, aquilo que são os derivativos da ações. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, long short, que opera comprado em algumas ações e vendidos em outras, né? Então, a composição do fundo de ações pode ser dessa forma. Long only, ou seja, apenas comprado, e long biased, né? Que é uma mistura aí de long short e long only, né? Então, ele opera ou somente comprado, ele pode estar biased, né? Long biased, que é uma mistura de short, né, e de long, né, está comprado e está vendido. Então, 67%, né, é a porcentagem desse fundo. E o fundo, por fim, né, o fundo multimercado, que é o fundo que não tem regra, né? Ele pode estar 20, 80, 60, né? Ele não vai ter regra de percentual de ativo que ele vai atuar. É o chamado, né, multimercado. Então, o gestor ele tem autonomia para fazer, né, essa rotatividade aí do capital. Então, esses são aí os fundos, né, pessoal, como eu falei para vocês. E aqui o que é importante? A tributação e taxa desses fundos, né? O que acontece? Fundos de longo prazo e de curto prazo e os fundos de ações. Vou passar rapidamente. Existe um fenômeno, né, que a gente costuma falar, que é o come cotas, né? Eu acho que vocês já ouviram falar. Se não ouviram, pergunte ao gerente, pergunte ao quem te ofereceu, né, um tipo determinado de fundo. Por quê? O come cota no mês de maio e novembro é cobrado 15% de imposto de renda. Esse valor é deduzido das cotas dos investidores. Então, dependendo do fundo que você está investindo, você vai estar exposto a isso aqui. O resgate segue a tabela normal de imposto de renda, já descontado o que foi cobrado no Come Cotas, né? Então, você não tem bitributação. Você já tem esse 15% de imposto de renda, né, que é descontado em maio e novembro, nesses fundos. E o fundo de curto prazo, que também tem Come Cotas. O mesmo do longo prazo, porém, é cobrado 20% de imposto de renda. Né? Então, tenha cuidado aí com esses fundos, porque você vai ser taxado. Lembra lá o prazo de 60 dias, que são os de curto prazo? O resgate também segue a tabela regressiva, porém, podendo chegar somente a 20%. Né? Lembra da tabela regressiva? 22,5%, 20%, vai decrescendo de 2,5% em 2,5% até chegar no mínimo, que são 15% de tributação. Então, como ele tem um prazo, né, menor, 60 dias, ele vai chegar somente aos 20%. Então, tomem cuidado aos fundos de investimento que estão, né, aí, tem o vínculo aí, ou vão estar atrelados aí ao sistema Come Cotas. A taxa de administração de fundo, ela pode variar, né, pessoal? Isso aqui vocês têm que estar atentos. Pô, vou entrar no fundo de investimento. Qual é a taxa de administração que vai ser cobrada? De 0,5% a 4%, né, ao ano, é aplicado sobre todo o dinheiro investido. Importante isso, não é sobre, né, o lucro que você vai ter. É se você botou lá 300, 400 mil, 500 mil, né, um valor grande, então você saiba que você pode ter essa taxa de administração aqui, né, dependendo do fundo. E essa cobrança é feita gradualmente todo mês.
Fundo de ação, esse daqui, né, que a gente vai falar mais à frente sobre o que é vantagem e desvantagem, ele não tem o sistema de come-cotas. O resgate do IR de 15% somente no resgate. E taxa de performance, né? Alguns fundos não cobram, mas alguns deles cobram também a performance, que é o percentual do valor que o fundo atingiu acima da meta. Essa meta é baseada por algum benchmark, por exemplo, Ibovespa, né? Ou CDI, ou Ibov. Então, dependendo do benchmark, né? Daquele referencial, paradigma, né? Que o fundo vai usar. Então, se ele atingiu uma margem, ele teve uma performance melhor do que esse benchmark, ele vai, né, cobrar uma taxa de performance também. Vantagens, então, pessoal, vamos lá. A praticidade, né? Você delega, pega o teu dinheiro, coloca lá e esquece, entre aspas, esquece, né? Então você vai ter a praticidade de delegar para um bom gestor. A diversificação, dependendo de onde você colocou lá, né? No multimercado, no fundo de ações. Acesso a oportunidades que você não vai ter sozinho, né? Eu, por exemplo, olho o mercado todo dia, né? Tenho plataformas aqui que são caras, né? Que eu preciso, né, olhar o mercado internacional, o mercado interno. Então, às vezes, você não vai ter essa disponibilidade, não vai ter esse tempo, né? Você vai ter o tempo para gerar renda, continuar trabalhando, gerando mais renda, né? E delegar para alguém. Então, essas aqui são as vantagens que eu considero: praticidade, diversificação e acesso a algumas oportunidades que você praticamente ou provavelmente não vai ter olhando o mercado sozinho, né? Até por falta de conhecimento técnico ou fundamentalista de alguma ação, ok? Desvantagens, né? Aqui já vem um outro panorama, né? Um outro ponto de vista. Você não tem controle sobre o que está sendo investido, ou seja, você colocou lá 100 mil, 50 mil reais, mas dependendo do fundo, está na mão do gestor. Você viu as porcentagens, né? Então, ele tem, às vezes, a obrigação no fundo cambial de colocar 80%, né, em exposição ao câmbio, e os outros 20%? Né? A gente não sabe aonde ele está alocando esse dinheiro, né? Então, ele pode estar alocando em algo que, às vezes, você, né, enxergando, que já tem um pouco mais de conhecimento, não concorda, né? Então, tem que ter todo esse discernimento. Custo, né, taxa de administração e performance, que, em geral, são maiores que você investir sozinho, né? Às vezes, você, chegando lá, o fundo de renda fixa, que vai ter uma taxa, e você investindo sozinho no Tesouro Direto, de maneira autônoma, você, olhando essa taxa que você está tendo, pagando para um fundo, e você fazendo isso de maneira autônoma sozinho, você não está tendo, né, não vai pagar essa administração, essa performance, né, se você tivesse investindo sozinho. Tributação, né, que é um pouco mais pesada sobre fundos de investimento. Eles viram lá sistema de tributação, principalmente se tiver lá o Come Cotas, sendo tributado 2 vezes, né, em maio e novembro. Então, atente também quanto a isso. E, principalmente, né, pessoal, não tem o seguro, não tem proteção do FGC. Como eu falei ali, por investimento, você tem até 250 mil, né, de proteção, chegando até 1 milhão por CPF. Né? Então, se você investir LCA, LCI, né, Tesouro Pré-fixado, e digamos que todo esse montante aí em vários títulos, até 250 mil, chegando até 1 milhão no meu CPF, eu tenho a garantia, eu tenho um seguro, né, do FGC. Então, isso daí é muito importante. Nos fundos de investimento, você não vai ter, ok? Por mais que você esteja um custodiante sólido, que é uma instituição financeira, como a gente mostrou ali anteriormente, porém, você não tem essa proteção. Fundo de renda fixa, né? No, not. Para mim, agora é a minha opinião pessoal, né? Não é uma recomendação, mas eu quero que você, né, dependendo do teu perfil, enxergue se é vantajoso ou não é um fundo de renda fixa. Para mim, not, no way. Fundo multimercado, também não gosto, né? É uma coisa que, né, multimercado, então o gestor, a gente não sabe ali quanto, né? Então ele tem essa autonomia de fazer quanto ele quiser, então também não gosto. E vocês viram ali a parte de tributação também, que não é interessante. Fundo de ações, aí a gente começa a achar que faz sentido, né, pessoal? Vamos finalizar aqui, principalmente com esse racional. Isso aqui é o mais importante. Então, fica até o final, porque isso aqui é o mais importante, porque o fundo de ações, se você quer se expor a algum fundo de investimento, pense com carinho nesse cara aqui, nesse camarada. Por quê? É necessária experiência, tempo e estudo. E para quem trabalha e não acompanha o mercado, seria uma boa opção. Por quê? Você precisa ver a melhor oportunidade, ver o melhor setor. Às vezes, dependendo do momento da economia, né, um setor de commodities está melhor, um setor de construção civil está melhor, né, um setor de varejo. Então, um gestor muito bom,
né, que já tem consistência ao longo do tempo, esse fundo dele já vem demonstrando aí ganhos, né, historicamente, ele está olhando isso o dia inteiro, né, com uma equipe ali por trás que auxilia ele a tomar as melhores decisões, principalmente para entrar, né, em melhores ações e melhores setores. Quando não vai fazer sentido, né? Se você paga para uma casa de research, a gente tem aí os relatórios, né, pessoal, que são pagos, você tem, né, ou um consultor financeiro, né, ou um especialista aí que trabalha com você, da forma como eu trabalho, por exemplo, né? Dependendo do valor que você aloca no fundo, taxa de administração pode ser muito alta, né? Imagina que você tem lá 200 mil você alocou no fundo de investimento. Se essa taxa de administração custa 3%, né, você vai estar pagando já 6 mil por ano. Imagina só, 200 mil, aí você pode fazer uma conta com outro valor, 100 mil, né, mas se você tem uma taxa de administração que é sobre o capital inteiro, né, não é sobre lucro. Veja bem, aloquei 200 mil, 3% de taxa, eu vou gastar 6% no ano. Vou gastar 6 mil reais no ano, desculpa. E às vezes você, né, delegando isso, por exemplo, para mim, que sou, né, um especialista, ou para outro, ou para uma casa de research, onde você vai ter um relatório que você vai seguir, provavelmente você não vai pagar esse valor. Vai pagar ou metade disso, né, ou nem isso, para, né, durante um ano, para às vezes ter também, né, uma performance, né, bem semelhante a esse fundo de investimento. Sendo que para um consultor, para uma assinatura de casa de reserva, você vai pagar bem menos. Então, esse é o principal racional. Então, pessoal, isso aqui que eu queria trazer, né, para o dia de hoje, isso é um assunto muito importante, que tem muita gente que simplesmente entra no fundo de investimento, não sabe do que se trata, não sabe para onde está sendo delegado o seu dinheiro, né? Mal conhece o gestor, né? Simplesmente porque um gerente indicou, né? Ou o agente autônomo ali indicou. Ou um amigo tem, eu tenho dinheiro nesse fundo tal, né? Eu já fiz isso lá atrás, né? Eu, como não sabia investir, estava começando, né, há anos atrás, eu perguntava para um amigo meu investidor, só que às vezes, pessoal, esse meu amigo é, né, alguém que tem um bolso ali de 2, 3, 4, 5 milhões. Se você tem um bolso aí de meio milhão, de 1 milhão, de 100 mil, né, às vezes esse fundo não vai fazer sentido para você, né? Então, pensem sobre isso. Dê um like, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Fala para mim aí que fundo que você, né, tá com o teu patrimônio alocado, que fundo foi oferecido para você e compartilhe esse vídeo aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.